Olá, caros alunos. Nós vamos adentrar a nossa segunda aula de filosofia. Lembrando mais uma vez, filosofia igual reflexão, amor à sabedoria, busca do conhecimento. Nós vamos começar a segunda aula justamente trabalhando com aquele tema anterior. A ética, como eu já havia mencionado, ela é extremamente ampla. E por mais que ela se resolva no nosso dia a dia, por mais que ela apareça, é necessária uma reflexão mais profunda sobre ela mesma. Nessa segunda aula, a gente vai buscar estudar dois pontos que para nós são importantes: comportamento ético e também salientar a importância da ética. Nesse momento, a gente pode tentar entender que existem vários comportamentos éticos. A mesma forma, o mesmo comportamento ético que você encontra no nosso país, nem sempre será o mesmo comportamento ético que você encontrará em outro. Um exemplo muito legal para a gente ter noção disso é a poligamia entre os muçulmanos. Por islamismo, isso aí é defendido em Alcorão, como bem vocês podem ver ali no nosso slide, quando diz o seguinte, no próprio Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, diz o seguinte, ó: e se temeis não ser equitativos para com os órfãos, esposai as que vos aprazam das mulheres. Sejam 2, 3 ou 4, e se temeis não ser justo, esposai uma só. Percebam que a poligamia entre os muçulmanos é um comportamento ético normal. Ou seja, um muçulmano ter 1, 2, 3, 4 esposas é um comportamento basicamente normal. Engraçado que o próprio Alcorão fala, se tiver condições de tê-las, despose. Ao mesmo tempo, se a gente traz esse comportamento ético para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, para a nossa sociedade, a poligamia não é vista com bons olhos, seja de maneira social ou jurídica. A poligamia, inclusive, é considerado, no nosso país, um crime. Logo, o que nós podemos entender é que existem vários comportamentos éticos durante o nosso dia a dia, nas sociedades diversas. E como eu já havia falado, o que você encontra de ética no nosso país nem sempre será o comportamento ético encontrado nos outros. Engraçado que ao mesmo tempo que a ética ela é muda, que ela é muito fluida, que ela vai variar de pessoa para pessoa, de país para país, de sociedade para sociedade, a gente entende também que existem comportamentos éticos universais. O que seria um comportamento ético universal? É um comportamento ético que é tido como correto em todos os países, em todas as sociedades, enquanto seres humanos. Como, por exemplo, o direito de ir e vir, a ideia de liberdade, o direito à vida, o direito ao estudo, aquilo que vocês estão fazendo nesse momento, o estudo, é um direito ético universal que pertence a todas as pessoas. Ao mesmo tempo, o trabalho, a vida digna, se você quer ter um exemplo de direitos universais, eu sugiro que você pesquise a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração essa criada no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, onde os países se unem justamente para trabalhar um comportamento ético que seja adequado a todas as pessoas. Mais uma vez, vamos ressaltar, a ética é um comportamento humano, como já foi mencionado, os animais, eles por si só não são éticos. A ética é um comportamento humano, ela é variável de sociedade para sociedade, mas sim, nós temos comportamentos éticos universais, ou seja, o mesmo comportamento ético que vai valer para todas as pessoas que estão envolvidas na nossa sociedade. Coisa interessante da gente observar também, a ética ela é mutável, ela muda conforme o tempo passa. Um exemplo muito claro que a gente pode ter no nosso país é a escravidão. O nosso país foi o último país a libertar os escravos, a entender que os escravos são pessoas, são seres humanos portadores de direitos. Em todo caso, durante muito tempo, a escravidão não foi vista como algo eticamente errado. Então percebam que a escravidão ela sempre era vista como um fator normal. A ponto de quando se traziam escravos e eles chegavam no nosso país, a primeira coisa que se fazia era batizá-los, mudá-los de nome, justamente para que eles pudessem ficar servindo aos seus senhores. E isso era normal, é um comportamento ético normal. Hoje a escravidão é vista de modo horrível.
ela não é aceita, ela não pode acontecer. Porque nós vamos entender que a vida, a dignidade, a liberdade de uma pessoa humana, ela é muito maior do que se possa entender num campo econômico. Então vejam que o comportamento ético, ele é mutável, ele se transforma. Tenham em mente que coisas que vocês fazem hoje, que são vistas como eticamente corretas, talvez não sejam amanhã. Então, perceber que a ética ela é mutável, que ela é do ser humano, que ela faz parte do nosso dia a dia, ela tem sido uma tarefa da filosofia, justamente para que a gente saia do simples campo do dizer o que é ética, procurar no dicionário e colocar numa prova do que é ética, mas que crie nos seres humanos uma prática ética muito profunda. Agora eu queria convidá-los a vocês mergulharem no imaginário de vocês. Imaginem um mundo sem ética. Imagine um mundo onde as regras, as leis, as normas, elas são jogadas por terra, e um mundo onde a gente tem a ideia do tudo é permitido. Um mundo onde existe uma total ausência da ética, e comece a imaginar a sua sala de aula sem ética. Uma sala de aula onde nem o professor, nem o aluno seguem comportamentos éticos. Imagina a sua família sem um comportamento ético adequado. Imagina o ambiente de trabalho sem um comportamento ético. A ética, sim, fará parte da nossa vida, fará parte da nossa escola, da nossa família, do nosso ambiente de trabalho. Por isso a filosofia se propõe a refletir. Eu creio que nós podemos colocar com muita tranquilidade que um mundo sem ética é um mundo caótico. Um mundo sem ética, sem reflexão, onde as pessoas saibam se posicionar entre o certo e o errado, não dá certo. Imagina essa situação em que você se encontra diante de um problema ético. Vejamos. Você recebe a sua prova de filosofia, o seu professor lhe entrega a sua prova de filosofia e lá na prova você vê que a soma deu 70 pontos. Mas quando você percebe, a sua nota está com 80 pontos. O que você faz? Esse o que você faz, o que você pratica, traz para a gente a importância da ética. Porque leva uma pessoa a ser correta, não pelo que está escrito, mas ser correto por ela mesma. Então, nesse momento, a gente precisa entender que a ética organiza e dá dignidade às pessoas em nossa sociedade. Tá? Interessante também, observem, a gente pode olhar aqui no slide, observem, deem uma lida muito profunda no material de vocês, sobretudo na página 407, quando é colocado dessa forma: a ética é a ação de fazer o bem para todas as pessoas igualmente. Ou seja, a ética leva em conta o outro. E no nosso país, onde muitas vezes, na nossa sociedade, o nosso proceder humano, muitas vezes a gente é levado pelo egoísmo, onde o se dar bem é mais importante, trazer o campo da ética de forma mais adequada nos é importante. Sobretudo também entender que a ética é um procedimento individual e coletivo. As suas ações trarão um respaldo e trarão uma consequência para o coletivo. Vamos imaginar, usar o nosso sentido de imaginação mais uma vez. Numa sala de aula, alguém faz algo errado. Imagina que alguém roubou alguma coisa dentro de uma sala de aula. Pode acontecer, pode ser que não. E essa pessoa, ela não se entrega. Ninguém conhece quem fez, o que aconteceu. E ao mesmo tempo, a gente é levado a interrogar. E aí a diretora chega e diz o seguinte: olha só, já que nós não conseguimos chegar a um consenso de quem roubou, o que aconteceu, nós faremos uma coleta e nós reintegraremos aquilo que foi roubado. Percebam, o individual afetou o coletivo. Repare a ausência de falta ética em alguns políticos no nosso país. Como fica a nossa educação, a nossa saúde? Ou seja, a ética respalda no individual, vai para o coletivo e a gente precisa entendê-la de modo reflexivo, um entendimento que seja filosófico. Várias situações podem ocorrer. Dentro de uma sala de aula, dentro da família, dentro de um hospital, dentro de uma empresa, e vocês serão convidados a usar a sua ética. A gente fala de uma ética médica. A gente vive num ambiente onde hoje em dia se fala muito dos médicos. Um exemplo interessante também
Imagina que você é médico e você se propõe a atender as pessoas num posto de saúde e as pessoas costumam chegar ali às 5 da manhã, 4 da manhã, idosos que ficam na fila e te esperam chegar até mais ou menos umas 11 horas, que é quando você começa o seu plantão. E você começa a atender as pessoas e de repente chega uma pessoa que num confronto com um policial foi baleado. Quem que você atenderia primeiro? A sua ética médica te diz que você precisa atender o baleado. É ele quem corre mais risco. Então entendam que a ética é essa menção de fazer o bem a todas as pessoas, independentemente de quem seja. Para que a gente possa finalizar esse nosso estudo, para que a gente possa entender e se adequar melhor às nossas práticas educacionais, a gente pode acompanhar aqui nos slides. Eu gostaria de deixar a vocês a realização dos exercícios 1, 2, 3 e 4 da nossa página 408. Também estudar a relação de conceitos muito bem feita na página 409 e, sobretudo, acessar a nossa plataforma. A plataforma é um ambiente riquíssimo para que a gente possa enobrecer o nosso estudo, para que a gente possa avançar além daquilo que nos é concebido. Logo, estudar essas questões, realizar essas questões, acessar o nosso material é fundamental para que o nosso estudo aconteça. Obrigado por essa aula, até a próxima.